Olá, durante essa prática 3 a gente vai discutir as ligações de um transformador delta-estrela e estrela-delta, e a nossa equipe é formada pelo João Paulo Monteiro, Lucas Menezes e por mim, Wesley Freire. Durante essa primeira prática, o primeiro item ele é bem simples, ele pede basicamente para a gente montar um banco trifásico de transformadores, onde a conexão do primário ela é uma estrela com delta enterrado, e a conexão do secundário é uma conexão delta. No item 1.1 ele pede para a gente abrir a conexão delta, colocar um voltímetro para medir essa tensão, e a gente consegue perceber que o valor medido é de 4,9 vezes 10 a menos 11. É um valor tão baixo, tão pequeno, que a gente pode considerar como sendo praticamente zero. Logo, as conexões elas vão estar devidamente corretas, conforme foi orientado. Na questão 1.2, ele pede para a gente fechar a conexão do delta que a gente tinha aberto no secundário do transformador e comparar as tensões de linha do primário, que é essa onda em azul, com a tensão de linha do secundário, que é essa onda em vermelho. A gente consegue reparar logo de cara em que a tensão de linha do secundário ela está atrasada com um ângulo de 30 graus em relação à tensão de linha do primário, e quando a gente olha aqui para o valor RMS, a gente percebe que a tensão de linha do primário é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de linha do secundário. Logo, isso aqui justifica o motivo pelo qual essa ligação estrela-delta ela é muito usada em subestações abaixadoras, principalmente de média tensão para baixa tensão. No item 1.3 ele pede para a gente verificar as tensões de linha do secundário e verificar as relações senoidais. Como a gente pode perceber nesse gráfico, todas elas possuem um formato senoidal, satisfazendo assim esse item. Questão 1.4 ele pede para a gente retirar a fase A do primário, a fase A de alimentação, que é o elemento transformador A, e aqui na simulação a gente usou uma resistência muito grande de 1000 MΩ e aterrou aqui a saída dessa resistência, de modo que a corrente que vai passar aqui no transformador vai ser tão pequena que vai ser praticamente zero. E vendo os resultados aqui da tensão de linha na saída do secundário do transformador, a gente percebe que mesmo retirando uma das fases, a conexão delta ela vai ter essa característica de se rearranjar entre si, de modo a conseguir fornecer a tensão nas 3 fases. E aqui o valor nominal que a gente consegue identificar, a tensão de saída é diferente do anterior, que antes era 220, e a gente vai ter uma diminuição nesse valor da tensão de saída, principalmente na fase A, que é essa em vermelho, que ela com certeza foi a mais afetada, mas ainda assim ainda existe uma tensão associada. Na questão 1.5, ela é um pouco mais complicada. Ela pede para a gente retirar a conexão do neutro da conexão do primário estrela, que antes estava aterrada, mas agora nesse item ela não vai estar mais aterrada, o neutro vai estar isolado. E ela pede também para a gente colocar um interruptor na conexão delta do secundário e verificar dois itens, duas grandezas: a corrente que passa dentro dessa conexão delta, bem como uma tensão de linha aqui na saída do secundário desse transformador. E como a gente pode perceber no gráfico, a gente usou para simulação do transformador ideal, e a corrente que passa nessa conexão delta ela vai ser bem pequena, na casa dos microamperes. É um valor bem baixo, que se fosse um transformador real com todas as suas imperfeições, provavelmente esse valor seria maior, e essa corrente estaria associada àquela componente da terceira harmônica que geralmente fica percorrendo a conexão delta. E as tensões de linha, elas do secundário, elas vão permanecer com sua característica senoidal, com o mesmo valor de 220 volts eficazes. E ele pede para a gente
na segunda parte desse mesmo item, a gente abrir a conexão delta e verificar as mesmas grandezas, e a gente percebe que aquela corrente ela está bem diferente do que foi anteriormente. Ela está nas casas dos nanoamperes, e a gente pode considerar esse comportamento de corrente basicamente como um ruído na conexão, já que a conexão delta ela vai estar em aberto, não vai existir uma corrente circulando por esse sentido. Logo, o que a gente consegue verificar durante a simulação é sim um ruído, e os valores da tensão de saída eles vão permanecer constantes, com o mesmo valor nominal de 220 volts eficazes. Na questão 1.6 ele pede para a gente retirar o neutro e retirar a conexão da fase A para ver o comportamento das tensões de secundário. Logo a gente percebe que ela é praticamente similar ao item 1.4, onde existe apenas uma diminuição na tensão nominal de linha e principalmente na tensão de linha AB, que é referente à tensão de fase do primário A, que foi retirado. A conexão delta, mais uma vez, ela se rearranjou, mesmo o neutro na conexão do primário, a conexão estrela não tenha sido aterrada e esteja com uma das fases faltando. Por isso, logo a gente consegue perceber o motivo pelo qual essa conexão ela é tão usada para as subestações, tanto de elevação, como nesse caso principalmente de redução para abaixar tensões, como também para acionamento de motores. Esse é um tipo de conexão delta estrela, estrela delta, e ela é muito estável e lida muito bem com aquela componente bem chata da terceira harmônica, gerando assim uma maior segurança para o sistema e também para os equipamentos que serão acionados. Olá, me chamo Lucas, vou dar continuidade aqui na apresentação dos transformadores Delta Estrela, Estrela Delta. E vou estar falando agora sobre a ligação Delta Estrela. Vou estar aqui executando a ligação. O primeiro tópico que ele pede para executar a ligação é conforme essa ligação aqui no PSIM. E assim foi ligado para ver aqui as três fontes, bancos de transformadores. E é esse daí. Na segunda etapa, ele pede para que, em condições de carga nula, observar as formas de tensão de onda de linha no primário e, simultaneamente, a forma de onda de tensão de linha VAB no secundário e mostrar os resultados obtidos. Fazendo essa ligação, esses foram os resultados obtidos, são resultados bem esperados, porque essa forma de onda menor, essa vermelha, ela está representando aqui a tensão de linha do primário, que é essa tensão de linha aqui, que tem tanto de VAB, VBC ou VCA, né, que ela é raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase aqui que vem das nossas fases. Só que quando a gente pega a tensão de linha aqui no secundário, a gente vai ter que multiplicar de novo por raiz de 3. Então a gente tem aqui no primário em torno de 380, né? Vezes raiz de 3 e no secundário multiplicado por raiz de 3 de novo, tendo mais um atraso aqui na tensão, né? Porque quando a gente mede a tensão de fase, a gente tem procurando aqui, começando aqui na fase 0, medindo a tensão de fase, a gente vai estar em 0. Se a gente faz tensão de linha, a gente vai ter um defasamento de 30 graus em relação à referência. Quando a gente faz tensão de linha de novo, aqui no secundário, a gente tem mais um atraso de 30 graus. Agora ele pede para observar o que acontece com as tensões de linha
no secundário do banco com diferentes cargas, incluindo carga nula aqui no transformador, né? A gente pode observar que não há variação de carga com a mudança. Foi feita uma mudança aqui de 100 MB, que era o circuito aberto. Depois colocou-se variações de 100K dentre essas três resistências de 10 MB, e aí não teve mudança. Isso se dá porque na ligação delta a gente não vai ter a mudança da tensão. A gente pode ter aqui no estrela uma diferença com o desbalanceamento de carga. A diferença dessas tensões elas podem mudar, porém a tensão em delta ela nunca vai mudar. Aqui no passo 2.3 ele pede que se abra um terminal, no caso seria esse que aqui está representado, e daí a gente verifique quais as formas de tensões, mudando aqui de circuito aberto, para depois a gente colocar uma carga colocar uma mudança de carga. E essa mudança de carga ela aconteceu aqui nesse primeiro, logo que é no A, ele pede na fase A, aqui em cima. Bom, agora com os dois aqui de cara, a gente pode ver o seguinte: esse diagrama de cima, ele é o representativo, ele é o esquemático do diagrama com todos os circuitos abertos. Aqui em cima a gente tem as respectivas tensões de fase que saem, que é a tensão da bobina do secundário, né, que a gente está pegando propriamente dita a fase, e daqui embaixo a gente está pegando a tensão de linha. A gente pode perceber que o vermelho, o VSA secundário do A e o do C, eles estão muito próximos do outro, né? E é natural a gente perceber que eles ficam próximos um do outro, uma vez que a fase A ela saiu e o circuito ele é quase totalmente alimentado aqui. O A, tanto o VA como o VCA como o VAB, ele é quase totalmente representado aqui, com a diferença de aqui o VCA até chegar no B de novo, já que aqui a fase A está aberta. Então ele fica ali quase que tendendo a ficar sobreposto no circuito aberto. Ele fica muito perto um do outro. E aqui embaixo, como são essa tensão e a diferença de potencial, se você for pegando a diferença de cada uma das ondas, vai estar dando esse diferencial aqui de baixo. Quando a gente, na prática, pede para a gente colocar uma resistência de 250 ohms em uma das cargas, querendo na carga A, quando a gente tem uma diferença tão grande de 10 MB para 250 ohms, isso aqui está se representando quase como um curto-circuito. Então, a tensão no VA desbalanceou tanto que ficou ali perto de zero. E as outras duas elas continuaram balanceadas. Como agora a gente tem um curto-circuito, e o que acontece? A tensão que alimenta a fase AB e a fase CA, elas estão praticamente sobrepostas. Elas estão sobrepostas, então a gente não consegue ver a linha vermelha, porque ela está atrás aqui da linha verde, nesse gráfico de baixo. E é isso que acontece. Dando continuidade à apresentação, foi solicitado que a gente fizesse esse circuito e que retirasse a linha A aqui do transformador, né? Bom, explicando um pouquinho aqui o funcionamento, esse aqui seria o exemplo de uma ligação estrela-delta, certo? A nossa é delta-estrela, mas ficaria mais ou menos aqui o enrolamento dessa forma, né? Bom, a tensão do primário, né,
ela vai escoar para o secundário com um fator de raiz de 3 vezes a tensão do primário, certo? Como o nosso N, ou o nosso A aqui é 1, né? Aqui praticamente não faz diferença. Então a gente vai ter raiz de 3 vezes a tensão do primário. Bom, nesse detalhe da nossa ligação, a gente encontra que existe, né, uma falha, né, não existe, no caso, o VA, né, mas se a gente fizesse esse circuito aqui de malha, o VA, VB e VC, aqui no caso, a gente encontra que, pegando esse ponto aqui do menos, né, a gente teria VC igual a menos VA, no caso, e menos VB. Então aqui, como o VA está na fase 0, né? Então a gente tem menos VA e a fase 0, e menos VB defasado de menos 120, né? Então a gente vai encontrar aqui que o VC, quando a gente fizer aqui no caso encontrar o cosseno e o seno, né, dessa forma polar, a gente encontra esse resultado aqui. Então, menos 0,5 mais J 0,866. Então, é como se a fase VC ainda existisse, mesmo não estando conectada aqui, né? Certo? Então, ela existe aqui, ela aparece. Bom, então a gente fez aqui a simulação das cargas. Então, da carga conectada no B, né? A gente encontrou uma certa equivalência, né? Entre 250, 200, 150, 100 e 50 ohms, né? Basicamente o gráfico se repete nesses itens. Já quando a gente substitui pela fase C, ok? A gente já percebe um desbalanceamento maior, ok? Então a gente vê aqui as cargas, aqui tensões de linha e as tensões de fase, né? Um pouco mais desbalanceadas em relação à anterior, certo? 150, 100. Bom, e o que a gente tira aqui, né, como comentário? Primeiro, se o sistema tivesse balanceado, né, a gente teria uma análise simplificada, porque a gente ia poder multiplicar pelo fator de raiz de 3, e sabendo aqui a defasagem de 30 graus. Já no sistema desbalanceado, como é o caso que a gente aparece aqui, a gente já teria que fazer outros cálculos, né, de análise de malha, para poder saber as grandezas, tanto da corrente como das tensões, de maneira correta, né? Então existe essa necessidade de se calcular por essas técnicas. Bom, então a gente tira como conclusão, né, aqui, que a conexão delta-estrela, né, é mais empregada como transformador elevador em subestações de geração, também como transformador abaixador em subestações industriais. O neutro do lado de alta tensão pode ser aterrado, que é uma característica do Y, né? E o lado delta funciona como filtro para as correntes harmônicas, que a gente tinha visto nas últimas apresentações, que elas fazem uma alteraçãozinha aí, né? Bom, então, por último, a vantagem, né, é que as tensões de terceira harmônica são eliminadas pela circulação, né, no delta do transformador, e o estrela ele pode ser aterrado, né? E as cargas equilibradas e desequilibradas podem ser alimentadas simultaneamente. E as desvantagens: a falta de uma fase leva à não operação de um transformador, e o rolamento delta pode ser mecanicamente fraco no caso de transformadores abaixadores com a tensão primária muito alta, ou no caso de pequenas potências de saída. Então, aí nossas referências. Isso aí foi isso, nosso trabalho. Obrigado.